E aí, gurizada, tudo bem? No vídeo de hoje, a gente vai transformar toda essa bagunça aqui num voltímetro e num contagiros para o nosso Fusca, logo depois da vinheta. Muito bem, então, pessoal. A gente vai iniciar com o voltímetro, certo? Antes de mais nada, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Quando vocês forem ligar o Arduino diretamente na alimentação de 12 volts do carro, a gente precisa ter em mente uma questão. Esse Arduino aqui, ele funciona, se eu não me engano, o limite de voltagem que pode ser colocado nele é 12 ou 12,5 volts, alguma coisa assim. De qualquer forma, trabalhar com ele sempre no limite é um problema. Pode acabar queimando aqui a regulagem interna. De qualquer forma, a gente sabe que o carro ele não funciona exatamente com 12 volts, né? O que o carro ele produz, na verdade, mesmo com a bateria, só com a bateria, ali em torno de 12,5 a 12,8 volts. E quando o alternador está rodando, ele pode chegar a 14, 14,2 até. Então, para evitar que a gente queime o Arduino aqui ligando ele diretamente na alimentação do carro, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer, tá, para esse computador de bordo aqui, é utilizar um regulador de tensão desse aqui. Também é conhecido como step down, vocês podem procurar na internet para comprar. Tudo que ele vai fazer é o seguinte, vocês vão colocar aqui, né, no positivo e o negativo aqui o pós-chave, aqui alguma parte da massa, né, do aterramento ali do carro. E aqui vai sair, certo, a voltagem, que vai ter que ser regulada através desse trimpotezinho aqui, tá? Vocês vão pegar uma chavezinha de fenda e vão fazer a regulagem. Coloquem isso aqui direto no carro, né, com ele ligado ou com ele desligado, tanto faz, desde que esteja passando 12 volts aqui. Coloquem um multímetro nessas duas pontas, meçam quanto está saindo, vão regulando por aqui, quando ele chegar em 5 volts, pode parar que ele já está pronto para alimentar o Arduino. Pessoal, só uma correção, não são 5 volts que a gente tem que colocar naquele regulador de tensão, tá? Quando a gente está utilizando a entrada DC do Arduino, a gente tem que colocar entre 7 e 12 volts ali, porque caso contrário, se a gente baixar de 7 volts, o regulador de tensão interno que tem no Arduino pode dar problema e as entradas analógicas, por algum motivo, elas podem dar falha na leitura. Muito bem. Próxima parte, então, é a gente tratar do voltímetro. O voltímetro é talvez a implementação mais simples que a gente vai fazer aqui nesse computador de bordo. E ela pode inclusive ser feito diretamente nesses dois terminais aqui. Não precisa nem ser feito um módulozinho separado para ele, tá? Eu vou fazer isso, mas por uma questão de conveniência para mim. Se vocês quiserem ligar o módulo do voltímetro direto nessas duas entradas aqui, podem ligar que não tem problema nenhum. Como que a gente faz para medir então a voltagem? Vocês já devem saber, o Arduino ele vai possuir portas digitais e portas analógicas, né? As digitais só leem 0 ou 5 volts. E as portas digitais elas leem de 0 a 5 volts, né? Qualquer coisa nesse intervalo. Qual que é o nosso problema aqui? O carro ele sempre vai produzir 12, alguma coisa até 14, se tiver com algum problema no carro, até pode dar 15, 16 volts eventualmente. E é isso que a gente vai querer ver com o voltímetro, né? Então, a gente não pode colocar direto uma entrada de 12 volts do carro aqui, porque a gente vai queimar essa porta logo de cara. Como que a gente faz então para gerenciar isso aí? A gente precisa fazer um divisor de tensão. E um divisor de tensão nada mais é do que simplesmente dois resistores ligados em série. Um resistor vai ligado no positivo e eles vão unidos aqui, vocês vão ter que soldar isso aqui de alguma forma. Né? Então uma parte vai na entrada, né, no positivo, e a outra parte no aterramento, ali, no negativo, né, a massa. Certo? Eu recomendo, existem calculadoras para se calcular quais os resistores que precisam ser usados. Eu recomendo vocês usarem aqui o Electrodock, é um programa que tem para Android, acho que para iPhone também tem. Ele é bem simples de usar e ali vocês vão encontrar uma calculadora para o divisor de tensão. Vocês podem ver aqui, então, nesse exemplo que eu já dei, eu já coloquei aqui os resistores que eu utilizei. Tá? Vocês vão colocar ali, então, a entrada máxima, né, o quanto vocês querem o máximo que vai ser medido. Eu coloquei ali 20 volts, que é para extrapolar bastante o limite que o carro pode chegar. E a saída. Então eu quero que com 20 volts saia 5 no meu divisor de tensão. Ali ele vai dar então para vocês podem ver, tem ali os dois resistores que precisam ser usados. Eu não achei o resistor de 30K para vender, eu achei um de 33,
mas ele serve também, tá? Isso vai alterar um pouquinho ali os valores, com 20 volts ao invés de chegar no 5, ele vai chegar em 4,884, sei lá. Mas enfim, tudo que vocês precisam fazer então é unir esses dois resistores que vocês encontraram, tá? No caso eu estou trabalhando com um de 33 volts, um de 33 kΩ e um de 10 kΩ. Aqui eu vou deixar agora do lado para vocês o código de cores deles, caso facilite para vocês fazerem a compra desses resistores. Certo? Então a gente une esses dois aqui, como eu falei, coloca o de 33 no positivo e aqui o outro de 10 no negativo. A gente pega um fio aqui no meio e pula ele aqui para a nossa entrada analógica. Eu vou deixar agora aqui então a implementação de maneira em código genérico aí. Vocês podem ver então que não tem segredo nenhum. Tudo que eu preciso fazer é ler a porta analógica, tá? Pode ser colocado em qualquer porta analógica aqui. E depois essa leitura tem que ser feita uma multiplicação pelo fator, né, que a gente está utilizando. Então, por exemplo, se no meu caso ali, se 20 volts de entrada correspondem a 4,8, não sei o que, alguma coisa assim, um dividido pelo outro, o fator vai ser esse que eu estou botando ali, que é 4, alguma coisa. Então, tudo que vocês precisam fazer é pegar, se vocês já quiserem pegar esse exemplo pronto, está tudo aí, não precisa fazer nada. Se vocês quiserem usar alguma outra intervalo de tolerância aí, é só depois fazer o fator também, né, e usar ele como multiplicador. É só isso. Tendo isso, vocês já têm um voltímetro, tá? A implementação está pronta. Tudo que você fazer depois é colocar isso para visualizar numa telinha, né, numa tela de LCD, alguma coisa assim. Mas é isso aí. A gente vai passar agora então para a parte do contagiros. Muito bem, para fazer a parte do contagiros, tá, eu vou utilizar um sensor Hall e um pequeno ímã de neodímio que vai preso na polia do virabrequim. Talvez alguém que tenha um pouco mais de experiência com eletrônica vai se perguntar por que eu não estou pegando, por exemplo, o sinal da bobina ou o sinal do platinado, sei lá, utilizando um optoacoplador ou alguma outra coisa, para tentar mandar esse sinal para o Arduino. Eu tentei fazer isso, tá? Eu não obtive sucesso, eu não sei o que aconteceu, não sei se foi interferência da bobina, né? Porque ela gera em torno de 28.000 volts ali, mas eu não estava conseguindo fazer uma leitura desse sinal. Então eu resolvi utilizar essa saída, tá? A gente vai colocar um pequeno ímã grudado na polia, na parte de trás da polia, e esse pequeno sensorzinho aqui, tá? Ele lê campo magnético. Então o que acontece? Toda vez que um ímã passa por ele, ele vai liberar a saída dele aqui para que passe um sinal por aqui. Certo? Isso aqui é um sensor Hall 3144, é o que eu estou usando. Vocês podem comprar um idêntico, ele é bem pequenininho e custa uma mixaria, tá? Isso aqui me custou R$ 1,10. Tudo que a gente precisa fazer então é ligar, ele tem 3 pernas, está olhando ele de frente, a frente dele é onde está a marcação do número, tá? 3144. E ele tem, a primeira perna é o positivo, né, onde vai se ligar os 12 volts ou 5 volts, eu vou pegar direto do Arduino, né? Ele trabalha de 4,5 a 20 volts, se eu não me engano. Então pode ser qualquer voltagem acima de 4,5 é menor do que 20. Eu vou pegar então 5 volts do Arduino e vou colocar aqui. Aqui eu vou colocar o negativo do Arduino. E esse aqui vai ser o sinal que vai passar para uma porta digital. Muito bem, a gente vai deixar isso aqui, eu vou montar ele numa plaquinha em que ele vai ficar bem próximo ali da polia. E toda vez que passar o ímã, né, com a polia girando, ele vai marcar uma rotação. Agora, para a questão da implementação, eu quero só explicar uma coisa que para quem já trabalha com Arduino também talvez vá se questionar quando eu for mostrar como eu estou implementando isso aqui. Eu não vou utilizar interrupções, tá, para fazer isso aí. Isso é uma questão, eu já vou explicar o que é interrupções, tá, mas primeiro eu quero deixar claro, eu não vou fazer isso por uma falha minha. O Arduino, este Arduino aqui, o Arduino Uno, ele só possui 2 portas com interrupções. Infelizmente eu não pesquisei isso antes de comprar ele. Como ele já está comprado, eu vou utilizar esse aqui mesmo. O Arduino Mega ou alguma outra placa ESP também, ela vai trabalhar com mais interrupções, então vocês podem utilizar ela para qualquer outro sensor que vocês queiram. Como esse aqui só utiliza 2 portas, eu vou deixar ela de lado para o nosso sensor de RPM, tá? Para o nosso contagiros. Então o que é uma interrupção? Vamos supor que a gente tem aqui o nosso programa, tá? Um loop, né? Vocês sabem que o Arduino ele funciona sempre em loop, aqui todas as instruções do Arduino e aqui o fim do programa. Muito bem, o programa ele vai rodando aqui e ele leva um tempo X para fazer isso aí, né? É muito rápido, mas ele leva alguns milissegundos para fazer isso. Então vamos supor que ele leve 100 milissegundos para rodar todo esse programa aqui. E aqui esteja a nossa chamada para ler o pulso do nosso contagiros. Tá? O que acontece? Vamos supor que o pulso do nosso contagiros
ele demore, né, o pulso ele demore 20 milissegundos para acontecer, do início até o fim do pulso. Se eu tiver, por exemplo, o programa estiver passando, por exemplo, por aqui, ele talvez não chegue até essa parte dentro desses 20 milissegundos, porque ele vai precisar de 100 para rodar todo o programa. Então vamos supor que eu recém passei por essa instrução que lê e agora deu o pulso. O que vai acontecer? O programa não vai ler. Ele vai ter que vir até o fim, começar tudo de novo e no momento que estiver aqui, ele lê o pulso. E se ele já passou, não tem o que fazer. O que a gente faz então? A gente utiliza uma interrupção. Isso é uma implementação de hardware, tá? Do Arduino, dessas placas. Então o que a interrupção ela faz? Não importa em qual parte do programa ele está, se a gente implementou uma leitura por interrupção, se eu tiver aqui, por exemplo, e der o pulso agora do meu contagiros, o Arduino vai dizer, para qualquer coisa que tu está fazendo, vem aqui, lê esse pulso, faz alguma coisa com ele, né? Guarda ele, soma ele em algum lugar e depois continua. Então a gente nunca perde essa informação. Por que isso é importante? Para coisas como, por exemplo, o nosso contagiros, que a gente vai atualizar ele a cada meio segundo ou um segundo, né? Vai fazer a troca na tela ali, né? A gente vai pegar os dados, a gente vai fazer uma média, né? A gente vai, desculpa, no caso do contagiros, a gente vai somar todas as vezes que ele pegou aquele pulso, né? Vai apresentar, então se for em meio segundo, a gente vai pegar tudo aquilo, vai fazer vezes 2, né? Para poder, desculpa, vezes 2 não, né? A gente vai fazer vezes 120, porque são RPM é minutos, né? Então, meio segundo, a gente faz vezes 2 e vezes 60 de novo, ou seja, 120. Então, vamos supor que, que a gente precisa então atualizar ali na telinha a cada meio segundo, ou a cada um segundo a gente faz vezes 60. Depois disso, a gente apaga, depois disso um segundo e começa tudo de novo. Então, se ele perder um ou outro pulso, não vai fazer tanta diferença. Agora, por exemplo, para fazer a média de consumo e a quilometragem, se a gente começar a perder isso aqui a cada 15 ou 20 vezes que ele passar por aqui, a gente vai obter uma média muito fora do padrão e a gente vai obter uma quilometragem completamente errada ao longo do tempo, porque esses dados são cumulativos, certo? Esses dados do contagiros não são cumulativos. A cada meio segundo, a cada um segundo, ou intervalo que você quiser, ele vai apagar tudo e começar do zero. Muito bem, a gente então já deixou claro aqui que a gente não vai utilizar a interrupção, porém a gente tem outro problema, e eu vou demonstrar ele agora aqui. Vamos supor que essa moedinha aqui seja o nosso sensor, tá? O nosso sensor Hall, e isso aqui seja a nossa polia do virabrequim, e esse intervalo aqui é onde eu coloquei o ímã. O nosso sensor Hall ele tem um intervalo onde ele lê esse campo magnético. Então vamos supor, a polia está aqui, certo? Ela começou a ser lida nesse ponto e ela termina de ser lida nesse ponto aqui. Muito bem, ou seja, enquanto a nossa polia está viajando por este intervalo aqui, ele vai gerar um pulso. Esse pulso ele é contínuo, certo? Ele não gera um pulso aqui e para até o momento de chegar aqui. Ele vai continuamente ler esse pulso até que pare aqui, ele para de ler o campo magnético e ele ignora o pulso. O que pode acontecer então? Vamos inverter a lógica aqui, tá? Do que eu tinha falado antes. Vamos supor que o nosso programa então ele demore 100 milissegundos para rodar uma vez, mas esse intervalo aqui demore 200 milissegundos. O que vai acontecer aqui? Se demora 200 milissegundos para ir daqui até aqui, o programa ele vai rodar duas vezes. E ele vai pegar 2 pulsos ao invés de 1, que era só o que a gente deveria ter pego, o primeiro pulso. Isso vai ser um problema, tá? Isso é variável também, porque em 900 RPM, com o carro parado, ele vai demorar um tempo X para passar por aqui, e a 3000 RPM, com o carro em marcha, ele vai demorar muito menos tempo para passar por aqui. Como que a gente faz então para resolver esse problema? Aqui eu vou colocar então primeiro a implementação sem a resolução, tá, desse problema. Ela está aqui do lado, vocês podem pausar para dar uma olhada. Dessa forma que está aqui, acontece isso que eu falei. Se esse pulso demorar 200 milissegundos, o que vai acontecer aqui? Ele vai acabar passando duas vezes aqui e vai ler duas vezes esse mesmo pulso. Não é isso que a gente quer. Então eu vou utilizar essa implementação aqui. Tudo que eu mudei de uma para outra é que eu coloquei uma variável de controle. O que essa variável de controle vai fazer? Ela vai, a partir do momento, né, outra coisa só que eu esqueci de deixar claro, eu estou usando resistores de pull-up, tá, para as minhas entradas digitais, e significa que ele só lê quando a entrada está em low. Né? Quando a entrada está low, ela está baixa, é que eu vou fazer a leitura do pulso. Muito bem, ele vai então dar o low ali,
certo? E a gente vai precisar dessa variável de controle. Então a polia está viajando aqui, né, em direção ao nosso sensor, chegou aqui, iniciou o pulso. O que ele vai fazer? A entrada digital vai ser igual a low e como inicialmente a gente vai deixar a variável de controle em 0. Tá? No momento em que ele leu esse pulso, a gente vai fazer um if ali, né, um C, uma condição, e essa condição vai indicar o quê? Além de eu ler o pulso, né, adicionar uma RPM ali, o que eu vou pedir para ele fazer também? Eu vou pedir para ele mudar o valor da variável de controle. Por quê? Ele vai continuar viajando por aqui, o programa fez 100 milissegundos, né, já leu uma vez, ele está voltando, como lembra, né, ele vai durar 200 milissegundos, vamos supor, está voltando, ao invés dele ler dessa vez, vocês vão ver que agora aquela condição ali já não é mais verdadeira. Por quê? Embora a nossa entrada aqui digital ainda seja low, a nossa variável de controle não é mais 0, agora ela é 1. Então ele pula aquele C, né, aquela condição que estava ali, logo embaixo, e não vai adicionar uma RPM no nosso contador. Dessa forma, a gente bloqueia o sinal para que a gente só leia uma vez o pulso. Depois que ele passou aqui, terminou de passar aqui, o nosso sensor para de mandar o pulso, a entrada digital volta a ser high, e sendo high, a gente pode mudar a nossa variável de controle novamente para 0, para que ele se prepare para ler novamente, né? Quando a gente terminar aqui, fez todo o caminho de novo, chegou aqui, vai começar a ler, ele vai parar de novo naquela condição onde o pulso agora então é verdadeiro, né? A entrada ficou low e a variável de controle voltou a ser 0. E é só isso, ele vai medir isso uma vez e não importa quanto tempo isso aqui demore para passar por aqui, se isso aqui demorar 5 minutos para passar por aqui, ele nunca vai ler nada além de um único pulso, uma única RPM. E é assim que a gente implementa então isso aí sem ter esse problema. Por que eu estou fazendo esse tipo de implementação? Quando a gente utiliza interrupções, como eu expliquei agora há pouco ali, existe uma função na chamada da interrupção que é o rising, que permite que a gente só leia no momento em que muda de estado. Ou seja, ele foi de high para low, ele vai captar essa troca de sinal e ele só vai executar aquela interrupção na troca de sinal. Então não importa se ele continuar aqui em low, não houve troca de sinal, né? Rising, né? Ou na verdade não é rising, desculpa, é a outra que eu não vou lembrar agora o nome. Rising é quando vai de low para high, se eu não me engano. Mas enfim, vamos supor que fosse esse o caso, né? Com a implementação da interrupção a gente consegue controlar isso aqui sem precisar fazer todo esse controle manual. Ok, pessoal, o Arduino então está mais ou menos montado aqui já, tá? Isso aqui está uma zona, eu sei, mas é só para fins de teste. Né? Depois que tiver tudo pronto, a gente vai organizar isso aqui melhor, colocar todos os fios da maneira que deveriam, colocar o Arduino aqui para dentro, todos os módulozinhos e coisas que vão aqui também. Certo? Então, por enquanto, só algumas coisas que eu queria mostrar antes da gente iniciar os testes práticos. Esse aqui é o módulo do regulador de tensão, do divisor de tensão. Aqui é a entrada. Vocês podem ver ali os dois resistores, no meio deles vai sair o sinal e depois aqui a saída para o negativo do Arduino também. Uma coisa que eu não mencionei, né, a entrada DC que eu estava falando ali no início do vídeo é essa aqui, mas se vocês não quiserem montar um conectorzinho aqui, né, para fazer essa ligação, vocês podem também soldar aqui atrás. Tá? Vocês podem ver aqui onde está o fio vermelho é o positivo e o fio preto o negativo. Eu preciso tirar ainda, tem um restinho de fio aqui que pode dar algum problema, eu vou cortar isso aqui. A gente vai passar agora então para os testes práticos ali no carro. O nosso contagiro ali, o módulozinho com sensor Hall já está instalado. Eu vou dar um pouco mais de detalhes ali quando a gente já estiver mostrando ali no carro. Vamos para o teste prático então agora. Então aqui, como vocês podem ver, o módulo já está montado, tá? Infelizmente eu acabei não filmando aqui como é que ele fica. Mas assim, ó, esse módulo aqui é basicamente aqueles 3 pinos do sensor Hall conectados a 3 saídas ali que vai direto para o Arduino. Não tem segredo nenhum, tá? Esse módulozinho aqui ele foi feito da maneira mais simples possível. Vocês podem ver aqui essa montagem, eu tive que fazer ela na frente aqui da polia. Inicialmente eu tinha feito uma outra chapinha aqui e o módulo ficava aqui na parte de trás. Tá? Com um ímã grudado aqui na parte de trás, eu cheguei a fazer um teste. Só que o que aconteceu? Vocês não vão conseguir enxergar aqui, eu imagino, mas aqui, ó, o que acontece? Eu não consigo passar o ímã pela parte de dentro porque essas latas que tem aqui, elas são muito rentes à polia. O que aconteceu? Eu nem sei onde foi parar, mas o ímã original que eu tinha colocado aqui, ele se desprendeu da polia, ele bateu em algum ponto aqui e acabou grudando aqui para baixo em algum ponto do carro, tá?
Então, infelizmente, aqui na parte de dentro, como eu queria, eu não vou conseguir fazer. Então vai ficar mais enjambração ainda. Tá, eu vou colocar isso aqui, é claro, é só um ímã de teste, tá? Depois, obviamente, eu vou provavelmente partir esse ímã aqui, vai ficar só uma pontinha. Eu vou colar isso aqui, como eu falei, com araldite, né, ou alguma outra cola que vá segurar isso aqui de maneira eficiente aqui. Mas isso aqui por enquanto está só para teste, certo? Uma outra coisa que eu esqueci de mencionar sobre esse sensor Hall é que ele é unipolar, ou seja, ele só vai ler um polo do nosso ímã, tá? Então vocês vão ter que descobrir qual o polo que ele vai ler, fazer uma marcação, alguma coisa, para poder identificar ele. Esse polo ele tem que ficar virado para frente do sensor. Eu vou então agora fazer as ligações aqui para a gente iniciar aqui o nosso Arduino, né? Também ligar o nosso display. E eu vou mostrar para vocês como ficou. Apenas a título de curiosidade, aqui eu ainda não liguei o carro, mas eu já liguei o Arduino, né? Como vocês podem ver, com o carro desligado, a minha bateria está em aproximadamente 12,45 volts. Pessoal, como vocês podem ver aí, o nosso teste foi bastante breve. O nosso ímã infelizmente resolveu nos abandonar aí de novo. Ele acabou saltando da polia logo assim que eu acelerei. Outra coisa também, vocês podem talvez ter notado ali, ele deu uma falha, tá, no Arduino. Ele tentou resetar e depois parou de funcionar. O que está acontecendo aqui? Tá? Eu fiz essa ligação muito próxima da bobina. Eu acho que está dando interferência no nosso regulador de tensão ali e o Arduino acaba se perdendo. Essa ligação depois eu vou fazer lá na frente, passando por um fusível, então ela vai estar mais estável. No momento, ligando esse equipamento direto aqui, assim como eu não consegui fazer aquele optoacoplador que eu tinha mencionado, como ele não funcionou também aqui, talvez por ele estar muito próximo da bobina, vocês puderam ver ali que o Arduino ele se perdeu bastante, tá? Ele reiniciou e começou a dar bastante falha depois disso aí. Eu tive que desligar ele e ligar de novo. Mas, como vocês viram ali, por um breve período, pelo menos ele marcou corretamente a RPM. E como eu sei que essa RPM está sendo marcada corretamente? Vocês podem ver aí nesse vídeo, tá? Eu fiz um teste num toca-disco que eu tenho. Eu coloquei em 78 rotações por minuto. Coloquei um ímã no prato dele, que está girando. E, claro, eu tive que aumentar ali o intervalo, tá, da leitura. Ficou de 6 em 6 segundos. E ele está marcando ali em média 80 RPM. Porque, claro, né, ele não consegue, em 6 segundos, ele não vai marcar 7,8 pulsos, né? Ele vai marcar ou 7 ou 8 pulsos. Então, como está girando muito devagar, o intervalo ali de leitura não é o suficiente para a gente gerar uma leitura completamente precisa. Mas ele marcou ali os 80, que é basicamente dentro, né, dentro desse intervalo ali, era o que se esperava mesmo. Ele tinha que marcar 80 ou 70, né, porque ele ia pegar 7 ou 8 pulsos naquele intervalo ali, dependendo de onde a gente começou com o ímã. Então está tudo funcionando, certo? Por hoje então é isso aí. O próximo vídeo provavelmente eu vou colocar então para funcionar a boia elétrica e o sensor de temperatura do óleo, porque eles utilizam o mesmo princípio para os dois. A gente vai utilizar, inclusive a gente pode utilizar a mesma programação, a gente pode duplicar ela, tá? Os dois módulos de programação ali que a gente vai utilizar nas duas funções, tanto para ler a boia de combustível, como para o sensor do óleo, a gente vai conseguir usar basicamente a mesma programação para os dois, certo? Agradeço aí por vocês terem acompanhado esse vídeo. Até a próxima, um abraço.